Eu vou te pedir a gentileza de abrir comigo, por favor, primeiro, no Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de que me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao meu redor. Pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo e cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me observando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Abra, por gentileza, agora em Lucas, capítulo 13. E naquele mesmo tempo, verso 1. E naquele mesmo tempo, estavam ali presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos os outros homens que habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Abra, por favor, agora em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Volta um pouquinho para o capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se conhecerá na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Irmãos, eu estava tomando banho, e hoje, um pouquinho antes do banho, eu tive vontade de ouvir o irmão Lázaro. Vocês conhecem o irmão Lázaro? Lá da Bahia, né?
tocava música samba, essas coisas, né? Axé. Se converteu e gravou algumas músicas muito bonitas. Mas o YouTube tem uma coisa, né? Enquanto você está assistindo o vídeo dele, está ouvindo as músicas, entre uma música e outra entra a propaganda, né? E se você não clicar lá para pular o anúncio, entra uma segunda propaganda. E numa dessa entrou a segunda propaganda. E a segunda propaganda é a Poupex. E eles começam perguntando assim: você tem um sonho? A Poupex te ajuda a realizar. Poupex dá a ideia de poupança. Deve abrir uma conta, deve ser uma empresa que oferece um rendimento um pouquinho maior que um banco convencional. Você aplica o seu dinheiro, tem um retorno melhor ao longo de uns anos, você pode conquistar o seu sonho. Mas o interessante é que eu estava pensando na mensagem e eu fiquei pensando qual é o sonho que cada um de nós tem. Por coincidência, papai hoje estava almoçando e falou: ontem eu assisti o programa do Luciano Huck, aquele quadro Quem Quer Ser um Milionário, e ele disse que até o final do ano ele quer muito fazer um milionário. E aí o Mateus, brincando, disse: pai, se o senhor ganhasse esse 1 milhão, o que o senhor faria, né? Qual seria o seu sonho? Sei lá, 3 meses de férias, né? Sem pensar em nada, sem me preocupar com nada, ia colocar alguém para pastorear 3 meses, para fazer tudo que eu tenho que fazer 3 meses, atender, ia ficar 3 meses à toa. Eu brinquei com ele. O fato é que se eu perguntar a cada um talvez tenha um sonho diferente: comprar minha casa, fazer uma viagem ao redor do mundo, trocar o meu carro, fazer uma faculdade, estudar os meus filhos, montar o meu negócio, né? Eu vi um dia desse uma senhora, uma jovem senhora, uma moça de 30 anos, 28, 30 anos, que há 2 anos viaja ao Brasil numa Kombi. E não é um motorhome, uma Kombi Home, não é uma Kombi Home, é uma Kombi mesmo. Ela deu uma adaptada ali e viaja. Tem 2 anos que ela está viajando do Brasil. E ela disse: olha, eu aprendi mais em 2 anos rodando pelo Brasil do que nos 28 que eu vivi em casa. Cada um tem um sonho. Eu nunca encontrei alguém que tenha dito para mim: o meu sonho é viver com Jesus, é partir e ir embora. Eu nunca encontrei ninguém que disse para mim assim: sabe qual é o meu sonho? Partir logo desse mundo. Pelo contrário, irmãos, os anos que eu tenho de ministério, o que eu tenho visto é como a fé é fraca na vida prática das pessoas. Porque as pessoas têm um horror à morte. Elas querem viver caducando, envelhecendo, tomando todos os remédios, tratando todas as doenças, todas as senilidades, mas não querem morrer. Nós lemos alguns textos. Um texto que me chamou a atenção foi 1 Coríntios, capítulo 19, capítulo 15, verso 19, que diz: se a nossa esperança em Cristo é somente nessa vida, nós somos os mais infelizes desse mundo. E é tão interessante porque, basicamente, as pregações são pregações para essa vida. São para essa vida. Deus vai te prosperar, Deus vai te curar, Deus vai abençoar seu casamento, Deus vai te dar uma casa, Deus vai tirar sua angústia, Deus vai tirar sua depressão, né? Você vai achar o varão perfeito, você vai achar a moça perfeita, Deus vai perdoar os seus pecados. Que maravilha! E a gente vai vivendo disso, como se não houvesse uma coisa chamada morte. Parece que a religião é, na verdade, um grande coach, né? Você vem a uma religião para aprender a se aprimorar nessa vida. Paulo vai dizer que se a nossa esperança em Cristo é somente nessa vida, nós realmente somos miseráveis. Vivemos na miséria, já estamos na miséria. Já estamos na miséria. Jesus vai explicar isso no capítulo 13 de Lucas, que a gente também leu. Ele havia terminado um discurso sobre os últimos dias, um discurso escatológico, um discurso sobre as coisas que ainda estão por acontecer. E alguém chegou para ele e chamou atenção para alguma coisa e disse: o senhor viu o que Pilatos fez?
Pilatos pegou algum dos judeus lá, matou e misturou o sangue deles junto com aqueles sacrifícios pagãos que ele faz. Mas também devia ser gente que não andava muito, né, com Deus. E Jesus disse assim: se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer da mesma forma. Vocês estão assustados com o que Pilatos fez? Vocês esqueceram daquela torre de Siloé? Lá na cidade de Siloé, aquela torre que caiu e matou 18 pessoas? Foi uma tragédia, mais ou menos como aquele viaduto que desabou aqui na Pampulha, há um tempo atrás. Puf, caiu. Aí a gente diz: não. Jesus disse: vocês acharam que aqueles lá são mais azarados? Que vocês têm mais sorte? Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer do mesmo jeito. Qual é a vantagem de ficar mais vivo 10 anos, mais 50 anos? Qual é a vantagem de escapar da torre que caiu, ou da fúria de Pilatos, se você vai morrer de ataque cardíaco, se você vai morrer de velhice, se você vai morrer? O fato é que essa vida só existe uma certeza: você vai morrer. Se você vai morrer, tudo que está aqui vai passar, vai acabar. A casa que você tanto sonha, o seu sonho é uma casa, vai ficar velha e vai ser derrubada. O carro novo que você quer fazer financiamento, juntar dinheiro e comprar a moto, a bicicleta, vai ficar velha, em algum momento você não vai mais usar. Todos os seus sonhos, a pessoa que você abraça, que você chama de meu amor, que beija na boca, isso passa, acaba, morre. Se a nossa religião é apenas uma religião para falar para a gente que a nossa vida vai melhorar aqui, nós somos realmente muito infelizes. Muito infelizes. Para que serve a religião então? Eu acho tão interessante, eu me lembro de pessoas, né? O bom da gente viver algum tempo é que a gente coleciona memórias. E eu conheci um senhor grande, muito gentil, muito comprometido com a fé que ele tinha. Ele era testemunha de Jeová, seu Décio. Era um homem que se dava mesmo para fazer o evangelismo de porta em porta. Irmão, seu Décio era maior do que Orlando, e Orlando não é um homem pequeno. Seu Décio era maior. Seu Décio era mecânico de trator, de caminhão, de carreta. Ele mexia naqueles motores, e quando não dava para mexer muito no motor, ele mexia, ele pegava um motor e punha do lado. Aquela coisa. Era um homem de uma força descomunal. Mas sabe o que ele fazia domingo de manhã? Tomava café, tomava banho, acordava, né, óbvio. Mas sabe o que ele fazia depois disso tudo? Se vestia, pegava uma malinha, enchia da revista Despertar e Sentinela e ia bater de porta em porta. Alguém já recebeu visita dos irmãos Testemunho de Jeová? Eles são comprometidos. Sempre os recebo muito bem quando batem na minha porta. Sempre desço, converso, recebo a revista, leio. Quando passam de uma segunda vez, converso sobre o que li. Sempre. Só desce uma vez, bate na porta de um moço que ficou atravessado em ser despertado no domingo aí pelas 8 da manhã. Domingo aquele moço queria dormir até meio-dia. O moço olhou e viu que era aquele chato batendo na porta dele. O que o moço fez? Pegou um balde com água, chegou de cima do muro e no Sodeste. Eu quero acreditar que fosse só água. Talvez fosse outra coisa. Talvez ele já estivesse esperando. Aquele homem enorme podia ter ficado com raiva e ter dado um soco no portão, e se ele desse, amassava o portão, talvez quebrasse a mão, mas amassava o portão. Ele podia ter xingado. Sabe o que o Sodécio fez? Foi embora. Sabe o que ele fez no outro domingo? Foi lá na porta do moço, mais tarde, bateu. Aí o moço veio e deu nele uma bronca. Ele falou: não, mas hoje eu não vim dar uma revista para o senhor, eu vim pedir desculpa, porque eu vi que o senhor ficou chateado. Bom, esse moço virou testemunho de Jeová. O Sodécio ganhou o cara. Mas não é disso que eu quero falar do Sodécio. É que o Sodécio teve um ataque de coração e morreu. E a esposa dele disse dele depois, conversando com amigos, o seguinte: ele tinha certeza de que ele não morreria antes que Jesus voltasse. Ele tinha certeza que ele já estava nos últimos dias.
Ele tinha pressa de evangelizar, ele tinha pressa de pregar, porque ele sabia que Jesus estava chegando e ele queria que Jesus tivesse orgulho dele. É isso que eu quero que você entenda. Ele queria que Jesus tivesse orgulho dele. Ele tinha um compromisso com a esperança para além dessa vida. Ele não tinha esperança de comprar um carro novo, uma casa nova, o sonho dele não estava aqui. Segundo exemplo que me veio à memória também de uma pessoa de uma outra tradição religiosa que eu também gosto muito, Chico Xavier. Chico contou numa entrevista, e isso aparece num filme sobre a vida dele também, que certa ocasião ele está viajando para uma entrevista, vai de avião, né, sentado, morrendo de medo. Ele tinha medo de voar. E de repente o avião entra numa turbulência. Alguém aqui já pegou turbulência? Alguém já? Você está voando e o avião sacode, cai, né? Você pensa que realmente chega a sua hora. E o Chico, com aquela tranquilidade dele, gritou: socorro, Deus me ajuda! Ele gritou. Segundo ele, naquela hora, Emmanuel, que era aquela entidade que o acompanhava desde a infância, aparece para ele e diz: por que você está gritando? Ele disse que eu vou morrer. Emmanuel disse para ele: e você acha que não tem mais um monte de gente morrendo no mundo? Tem um monte de gente morrendo agora e não tem ninguém gritando, só você. Ele disse: mas eu vou gritar porque eu estou com medo. Ele falou: então grita baixo, que você está atrapalhando os outros. Seja educado. E ele contou isso dizendo de como que ele ainda tinha que melhorar naquele momento, porque ele ainda tinha medo da morte. Às vezes, a gente não leva em consideração a única coisa que deve realmente nos preocupar, nos ocupar antes, preocupar: a morte. Paulo disse: Jesus morreu e ressuscitou. E eu, como sábio arquiteto, lancei um bom fundamento. Jesus morreu pelos nossos pecados. Pronto, isso é graça. Essa é a graça de Deus. Jesus nos recebeu a todos, mas Ele morreu para que nós saibamos que nós vamos morrer. Não adianta você ganhar mais 50 anos de vida, que viver mais 10 anos ou mais 100 anos é a mesma coisa de viver só um dia. Não é não, pastor, vai morrer. Ah, mas eu escapei daquela batida de carro. Tá, mas vai morrer. Mas eu estou com 90 anos, mas vai morrer com 91, com 100, com 200, mas vai morrer. E o que são 200 anos de vida quando você olha para trás e eles já passaram? Nada. Nada. Eu tenho que me ocupar daquilo que realmente é importante. Onde eu vou passar a eternidade? A religião tem que me preparar para a única coisa que eu devo realmente sonhar. Onde eu vou passar a eternidade? Porque eu vou morrer. Você também vai. Se você morou numa mansão ou num casebre, não vai fazer diferença. Se você andou a pé ou andou com um carro com motorista, não vai fazer diferença. Se você comeu churrasco de picanha, como o Dudu gosta, ou só angu com uma folhazinha que você pegou no fundo do quintal, não vai fazer diferença. Vai fazer diferença se quando você fizer a passagem, Deus tiver preparado um lugar bom para você. Pastor, mas eu aceitei Jesus, agora eu tô de boa. Tá não. Tá não. Paulo disse assim: como sábio arquiteto, eu lancei um fundamento o qual ninguém pode mudar. Jesus nos recebeu, mas veja cada um como constrói sobre ele. Cuidado com o que você vai fazer com a sua fé daqui para frente. Uns vão construir uma obra de ouro, outros de prata, outros de bronze, outros de pedras preciosas, outros de madeira, outros de palha. E aí, o fogo vai mostrar, o dia do fogo vai mostrar qual é a obra de cada um. Irmãos, eu não sei se o dia do fogo é uma aprovação aqui, ou se o dia do fogo é alguma coisa lá. Eu sei que no dia da angústia, eu vou provar a minha fé. Engraçado, né? O Chico contar que ele está no avião e o avião tem aquela turbulência e ele descobre que ele não estava preparado.
Interessante o Sodécio, que tinha certeza que ele veria Jesus, ele estava preparado, ele já queria. A Paupex quer realizar o seu sonho. O meu sonho, a Paupex não tem como realizar. Porque o meu sonho é estar com Jesus. O meu sonho é sair daqui. Mas eu tenho que permanecer porque tem uma obra a ser feita. Porque eu ainda estou construindo sobre o fundamento. Mas esse meu construir também tem o destino de ser provado. Qual é a obra que eu estou fazendo? Aí Paulo diz assim: aquele que passar pelo fogo receberá galardão. Então presta atenção, depois da morte não vamos todos para o mesmo lugar, não há um lugar de paz para todos logo de imediato, não há. Jesus nos disse assim: naquele dia virão prostitutas e publicanos dos 4 cantos da terra e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino ficarão fora, onde haverá choro e ranger de dentes. São filhos do reino porque construíram sobre o sábio alicerce que Paulo lançou, Jesus ressuscitado, mas não construíram uma vida aqui digna de Jesus. Então, quando passarem para o outro lado, vão chegar e dizer assim: mas eu não acreditava que aquela sirigaita ia ser salva, e eu estou vendo ela lá sentada com Abraão, Isaque e Jacó. Como que aquele moço, aquilo era um homossexual, aquilo era um bandido, aquilo não sei o que, eu achava que eles não iam ser salvos, como é que ele está lá e eu não estou aqui? Sabe por quê? Porque ele fez da vida dele, ela fez da vida dela alguma coisa que honrou a Deus. Enquanto você ou eu, filho do reino, que acreditamos que bastou aceitar Jesus, que estava tudo feito, construímos com palha. E a nossa obra passou pelo fogo e queimou, não permaneceu. Eu não li, mas em Lucas capítulo 13, depois do relato que nós lemos, tem a história da figueira. Jesus vai passando, tem fome, vai a uma figueira, procura o figo, não tem, ele amaldiçoa a figueira. Deus espera que a sua vida mude, tanto que ele vira e diz assim: se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem. O que é arrepender, irmão? Presta atenção, em nome de Jesus. A escola dominical hoje nós falamos sobre moral cristã e ética cristã. Foi boa a escola, Lília? Moral cristã, o que é moral? Mostramos lá como é que Deus desconstruiu a moral de Abraão, como que Deus trabalha com ele durante muitos anos, estabelece um novo conjunto de valores, uma nova moral, e como que a partir daí ele pratica esses valores, uma nova ética. Então, olha aqui para mim, quando você aceitou Jesus, Jesus começou a te dar um projeto de tirar os seus hábitos, os seus valores antigos e colocar os novos. Por isso que o pastor Ademir fala tanto em o 7º dia pertence ao Senhor, o dízimo pertence ao Senhor, a vingança pertence ao Senhor, a glória pertence ao Senhor, e a igreja tem que estar debaixo de um pastorado. Você vem de um mundo onde isso não funciona, onde você está entregue a você mesmo. Salmo 123, você é uma pessoa entregue a você mesmo, o seu ego, mas você se torna servo de Cristo. Conversando com o irmão, ele diz: pastor, mas nós temos a liberdade. Eu falei: a gente tem a liberdade, mas não pode dar lugar à libertinagem. Nós somos livres do pecado, mas servos de Cristo. Eu não estou livre de regras, eu não estou livre de obrigações, eu tenho obrigações agora para com Cristo e não mais para com o pecado. Mas eu resisto, tem coisa que eu aceito, tem coisa que eu não aceito, tem coisa que eu faço, tem coisa que eu não faço, e se pegar no meu pé eu vou embora, se pegar no meu pé eu brigo. Tá, você está construindo madeira, você está construindo feno, você está construindo prata. Pastor, mas o que é construir com ouro? Irmãos, o melhor exemplo que eu tenho é o rei Davi.
E aí nós vamos para o Salmo 27. No Salmo 27, Davi dá uma aula para a gente que é um negócio fantástico. Ele diz: o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha riqueza. Eu amo estar na presença do Senhor. Eu quero estar com o Senhor. E ele diz: tem uma coisa que eu pedi e de coração eu a buscarei. Irmão, olha que coisa linda que ele fala no Salmo 27, no verso 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e de coração eu a buscarei. Pedir e buscar. O barco da salvação tem 2 remos. Pedir. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. A doutrina que fala que nós somos filhos de Deus e que filho não precisa pedir porque o pai já sabe tudo, irmão, é confusão do diabo, não acredite nisso. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Então, eu tenho que pedir. Mas depois que eu peço, eu tenho que buscar. É o segundo remo. Eu não sei se você já navegou com barquinho lá no Parque Municipal. Alguém aqui já navegou lá no Parque? Já, Gabi? Já remou lá? Se você usar só um remo, você gira, mas não vai para lugar nenhum. Você usa os 2 remos. Ou se você tem um caiaque, irmão, já andou de caiaque? Já navegou de caiaque? Você pegou aquele caiaque grande e fica assim? Ele é um só com 2 pás. Você tem que usar as 2. Não dá para usar só um lado. Mesmo que seja um só, você tem que usar os 2 lados. Eu vou pedir, mas eu tenho que buscar. Eu recebi a graça, mas eu tenho que obedecer. Deus quer me dar, mas eu tenho que ser digno. Eu tenho que fazer por onde? Não existe isso de, Deus já fez a obra, agora eu vou ficar na carne. Não preciso dizimar, não preciso ir à igreja, não preciso obedecer o pastor, não preciso abrir mão da vingança. E eu agora posso dizer que eu sou muito bom. Não, eu não posso essas coisas, eu tenho que lutar contra a carne. E aí o Davi diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e de coração eu a buscarei. O que, Davi? Qual que é o seu grande sonho? A Paupex vai poder te ajudar? Ele disse: não, a coisa que eu pedi ao Senhor e de coração eu a buscarei é que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmão, que eu possa morar. Ele não está falando do céu, não. Ele está falando dessa vida, o salmo, o contexto. Que eu possa estar no seu templo, no teu tabernáculo. Que eu possa estar lá porque lá o Senhor me ensina. O Senhor me ensina a viver e o Senhor me prepara para o que vem depois, porque eu me lembro que eu já passei por luta e eu sei que outras lutas virão. E se eu moro na casa do Senhor, eu contemplo a tua beleza, eu contemplo a tua sabedoria. Senhor, como eu descanso, como eu relaxo, como eu consigo força. Senhor, me livra dos meus inimigos. Senhor, me habilita para o dia a dia, mas é na tua casa. Irmão, vamos voltar para o Salmo 27, porque não dá apenas para pregar sem ler esse salmo maravilhoso. Ele diz assim: olha, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Tinha escola dominical, na verdade sabatina, tinha escola, tinha aprendizado, tinha estudo da palavra, tinha estudo do Evangelho. Evangelho é boa notícia, começou lá no Jardim do Éden. Tinha estudo. Eu quero aprender, eu quero contemplar o Senhor, eu quero ter uma experiência emocional, eu quero chorar, eu quero levantar a mão, eu quero dançar na presença do Senhor, eu quero ser cheio do Espírito de Deus. Mas isso acontece no templo, eu tenho vida na minha igreja. Aí ele diz aqui, olha que coisa linda, no verso 5: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Eu tenho dito para os irmãos que o dia da adversidade sempre está na frente. Sempre tem um dia de dificuldade para a gente. Tem, irmão, sempre tem. Sempre tem. Sabe onde é que eu me preparo para a adversidade? Na casa do Senhor, estudando a palavra. Uma das coisas, duas coisas me chocaram muito ao longo do meu ministério, Duas coisas me tocaram, me entristeceram muito. Uma foi um domingo, depois do culto da manhã, que eu fui fazer um ofício fúnebre no cemitério aqui perto, de uma menina de 6 anos. O tio passa na casa dela,
pega essa menina com a noiva, vão para um clube, tipo hoje, né? Fez pouco calor hoje, vocês acharam? Tipo hoje, imagina como é que o clube estava hoje. Alguém hoje foi ao clube? Como é que estava? Assim? Pois é. Sabe de uma coisa? A menina se afogou numa piscina que estava assim e ninguém viu. Irmão, ninguém viu. Ninguém viu porque estava todo mundo batendo braço, estava todo mundo batendo perna, estava todo mundo pulando dentro da água. Uma menina que está afogando e gritando, ninguém percebe. Morreu. E quando eu cheguei ali perto do caixão e comecei a ministrar, me deu vontade de chorar, porque uma menina de 6 anos não é para morrer, no meu entendimento. Não é para morrer. A segunda coisa que me doeu muito foi uma moça que eu conheci num culto de 50 anos de casados. Ela era a primeira neta desse casal, uma moça chamada Vitória, muito bonita, e ela deu o testemunho do que eram os avós para ela, que ela tinha morado um tempo com esses avós, né? Ela pediu licença e ela deu um testemunho muito bonito. E algumas semanas depois a avó dela me liga, do sul do Brasil, morava lá, veio fazer o culto aqui porque as filhas moravam aqui, 2 filhas aqui, e ela me disse: pastor, eu queria que o senhor fizesse oração pela Vitória, ela está muito mal aí no pronto-socorro de Belo Horizonte, porque ela teve um acidente num carro do Uber que 2 ônibus espremeram, estava voltando de uma festa com 2 amigas, numa dessas avenidas, 2 ônibus espremeram o carro, e ela está muito mal. Depois de um tempo essa menina faleceu. E eu me lembrava dela dando testemunho, 18 anos, cheia de vida. Gente de 18 anos não devia morrer nunca. Devíamos morrer depois dos 50, dos 40. Sei lá. E eu fico pensando na dor do pai. Talvez você esteja na casa do Senhor dizendo: já passei por todas as lutas. Você tem ideia do que está no caminho do seu filho daqui 10 anos? Da sua filha daqui 5 anos, daqui 15? Você tem certeza do que vai acontecer? Na casa do Senhor você se fortalece em Deus para o dia da adversidade. Davi diz, olha aqui, volta os olhos à palavra do Senhor, por favor, verso 5, porque no dia da adversidade me esconderá. Irmão, o verso 5 ainda vem depois do verso 4, no verso 4 ele diz: habitarei na casa do Senhor, porque eu vou me preparar para o dia da angústia, o dia da morte. E aí ele vai dizer mais, olha o que ele diz, verso 7, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. E aí no verso 8, na casa do Senhor, olha aqui em nome de Jesus, verso 8, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto buscarei. Quando foi que Deus disse para ele: busca o meu rosto? Quando no verso 7 ele diz: Senhor, ouve a minha voz quando eu clamo e tem piedade de mim. Quando ele fez oração na casa do Senhor. Quem é de Deus tem vida com Deus. Quem é de Deus tem vida na casa do Senhor. Quem é de Deus aprende na casa do Senhor. O que adianta ter um sonho de ter uma casa? O que adianta ter um sonho de ter um carro, de ter um casamento, se a nossa esperança em Cristo é somente para essa vida? Irmãos, nós somos realmente os mais infelizes de todos os seres humanos. A nossa esperança em Cristo é a partir da certeza de que nós morreremos, mas que nós podemos escolher o galardão que nós vamos receber do outro lado. Os nossos irmãos católicos, na sabedoria que eles têm uma proposta na interpretação bíblica, que é o inferno, o purgatório e o céu. Eu sei porque já fui católico e também sou estudioso de religiões. Os nossos irmãos espíritas acreditam, a partir não de muito material escrito, mas até pouca coisa escrita, que existe um lugar chamado umbral, que seria mais ou menos esse purgatório misto com o inferno, e depois eles evoluem. Nos 2 casos, tanto dos irmãos católicos como os dos espíritas, isso dá para eles um compromisso com o tipo de construção que eles farão sobre
o alicerce, que é Jesus. Então eles se dão à caridade, eles se dão à adoração, eles se dão à busca, ao compromisso. A igreja evangélica aboliu a ideia de inferno, de purgatório, de umbral e aceitou Jesus, está no céu. Aceitei Jesus. Posso dar pernada em Deus, posso roubar Deus, posso ser malandro, posso dar uma quebra de asa na minha fé, não tem problema não, eu estou salvo. A graça virou uma desgraça, porque virou descompromisso. Paulo vem e diz assim: veja cada um como constrói, porque o dia vai dizer qual é a obra de cada um, pois a obra de cada um vai ser provada no fogo. Se você perguntar, pastor Ademir, qual é o seu sonho? O meu sonho é morar com Jesus. Ah, mas o senhor está com 59 anos, 59 anos, você não tem que ter sonho mesmo não, é? O que você vai fazer com 59 anos, meu irmão? Eu vou te falar o que eu fiz ontem, eu peguei Afonso Pena todo e fui até no Parque dos Mangabeiras. Você já subiu aquilo ali de bicicleta? Você já chegou na praça lá em cima do Papa andando de bicicleta? 59 anos, esse coração velho e essas pernas velhas deram conta. Eu acho que pouca gente aqui conseguiria. Sabe o que é comum hoje? Gente da minha idade está cheio de projeto. É o cara que está querendo construir uma empresa nova, é o cara que está com um projeto de viajar pelo mundo, é o cara que vai construir uma casa, porque nós temos qualidade de vida e temos uma experiência de vida que nos habilita a isso. Mas eu vou te contar uma coisa em nome de Jesus. É tudo projeto falido. O maior projeto que você pode ter é morar com Jesus. Cuidado com a qualidade da vida cristã que você está vivendo, porque você já está entesourando para o outro lado, e o fato de aceitar Jesus e ter a graça é apenas o alicerce. Você vai receber o galardão pelo tipo de compromisso que você tem com a sua fé, e existe diferença do outro lado, existe. Jesus disse: os filhos ficarão de fora, enquanto aqueles que ninguém achou que estariam lá, vão estar comendo com Abraão, Isaque e Jacó. Você vai estar com Cristo? Eu sei, né? Eu vejo aqui algumas pessoas com sono. Essa palavra talvez não faça muito sentido agora, vai fazer no dia que você estiver partindo, no dia do ataque cardíaco, no dia da velhice, no dia que você olhar para trás e dizer assim: por que eu não fui um crente mais comprometido? Agora não dá mais tempo. Irmão e minha irmã, para a gente terminar, Davi era um homem, um ser humano como eu e você. Falhou, errou, tinha temperamento difícil. Davi não tinha um temperamento fácil. Manso era Moisés, Davi não era. Mas Davi amava o Senhor e queria viver só para o Senhor. No dia que se aproximou a passagem dele, ele não temeu. Ele chamou o filho dele, Salomão, e disse assim: meu filho, eu vou pelo caminho que todo ser humano vai, mas eu preciso te deixar a coisa mais importante. Honra ao Senhor, porque o Senhor jamais vai te desamparar. Fica de pé em nome de Jesus.